grande abraço, amigos do canal Narrador Frank Souza. Antes de qualquer outra situação, vá lá no nosso canal, faça a sua inscrição, dê seu like, compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? É um prazer muito grande estar com você e compartilhando com você aquilo que a gente entende, conhece e faz no futebol. Muito bem, eu queria falar sobre um assunto que está incomodando o torcedor, principalmente o torcedor do Paysandu. O que mais o Wesley Garcia tem que fazer para receber a aprovação do técnico do Paysandu e para se tornar um jogador titular da equipe? O Wesley Garcia, em que pese a pouca minutagem que ele tem no time do Paysandu Esporte Clube, ele já fez 4 gols. O desempenho dele é muito melhor do que os atacantes do Paysandu, o Gabriel Santos, o Juan Ribeiro, e sem contar naqueles que foram dispensados, no caso, Yuri e o Leandro. Então, um jogador que, quando entra, ele faz a diferença. E o último gol feito pelo venezuelano foi algo de extraordinário, digno de uma indicação para o melhor gol do ano e também o melhor gol no Estádio Olímpico Mangueirão. Mas para quem tem esperança de que o Wesley Garcia seja de fato titular com o técnico Hélio dos Anjos, é bom você não ir apostando muito nesse palpite. O técnico do Paysandu deixou claro em entrevista que o atleta tem um déficit de força, que o atleta Wesley é um jogador que não é acostumado à rotina de treinamento que se trabalha no Brasil e, no caso mais específico, que o técnico Hélio dos Anjos trabalha na equipe do Paysandu. Ele gosta de atletas que tenham uma competitividade maior, um combate maior dentro do campo, o que nos leva a deduzir que jogadores franzinos, como é o caso do Wesley e também o caso do Juninho, são jogadores que dificilmente chegarão à titularidade com o técnico Hélio dos Anjos. Ouçamos então o que o técnico disse com relação à atuação desses dois atletas. Se for olhar o tempo de jogo, ele é muito pouco tempo de jogo, mas é um jogador de 4 gols, é um jogador que está procurando, é um jogador que está chegando. E eu deixo muito bem claro essa questão Wesley. O Wesley é um jogador que nós temos um carinho muito grande por ele, muito. Ele apresenta alguns problemas que, se ele melhorar nesses problemas, ele só vai a crescer. Não é crescer para o Paysandu, não. É crescer para a carreira dele. Então, a gente tem um cuidado muito grande. Ele é tratado dentro do clube pela comissão técnica. Ele é quase obrigado a fazer algumas coisas, porque é importante para ele. É diferente, tem jogador que ele vai e faz no dia a dia, fora do treino, que a gente chama pré-treino. O Wesley, a gente tem que estar em cima dele, é normal, é característica de trabalho no país dele. Normalmente você encontra, eu vou explicar o que é uma situação. Nós trabalhamos de força, nós desenvolvemos muito trabalho de força. O que você faz de força? Você tira a gordura e coloca massa magra, desculpa, obrigado. Você coloca massa magra. Entendeu? Então, por exemplo, você pega um jogador que daqui a pouco ele tem 48% de massa magra, ele tem problema. Então o jogador ele tem que cair na casa de 51, chegando a 52. O Wesley, quando chegou, ele tinha 46. Então ele carregava o quê? Ele carregava massa gorda. E a gente está elaborando o trabalho, está condicionando ele e mostrando para ele que isso não é só para esse momento, é para a carreira dele no todo. Você entende? Então a gente tem muita atenção, todo mundo procura fazer o melhor para ele. E nós temos jogadores, por exemplo, que chegaram agora, como é o caso do Gabriel, como é o caso do Fraga, os jogadores que eles chegam num condicionamento sensacional. Sabe, os dois têm quase 52% de massa magra, percentual 9 ponto pouco. Você entende? Eu tenho que trabalhar a cabeça desse garoto, o percentual dele é no limite. Então, E analisando por tudo isso, pelo raciocínio do próprio treinador do Paysandu, nós devemos ter em mente que o meia Juninho e também o jogador Wesley Garcia, eles
não estão nos planos de titularidade do treinador. O treinador do Paysandu, ele gosta de jogadores como Gabriel Bispo, como Val Soares, como o Gabriel Santos, que apesar de jogadores corpulentos, tem pouca criatividade, mas isso não interessa para ele. O importante mesmo é o jogador ter musculatura, ser um jogador forte para esse combate. E parafraseando até o nosso grande companheiro Carlos Magno, que é da Super Marajoara, e usando aquela linguagem bem popular, bem o Pará em 6, né? O nosso Pará em 6, e sempre contundente como é o Carlos Magno, ele diz que o grande problema desses jogadores é que eles são entanguidos. E aí a gente tem que entender que essa compleição física compromete o desempenho dos jogadores no raciocínio do técnico Hélio dos Anjos. É isso aí, galera. Mas no meu time, tanto o Esli quanto o Juninho seriam titulares. Um abraço.